Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Que coisa boa nós estarmos juntos para vivermos essa experiência com a palavra de Deus. Essa palavra que fala ao nosso coração, essa palavra que muda a nossa vida, essa palavra que nos dá direções muito precisas. Então fique atento a tudo aquilo que Deus quer falar com você no dia de hoje, para que a nossa audição, a nossa capacidade seja potencializada para entendermos a voz de Deus, o querer de Deus. Vamos suplicar o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no início da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, para a gente anotar aqui qual é o texto que nós vamos meditar hoje e, a partir desse texto, experimentar aquilo que Deus quer nos direcionar e falar ao nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 4. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos ler o texto? Por mim, decidi não voltar para junto de vós com o coração triste. Pois, se eu levasse tristeza para vós, quem então me traria alegria? Aqueles que eu teria entristecido? Escrevi isso exatamente para que, na minha chegada, não me causem tristeza aqueles que deveriam me alegrar. E quanto a vós, estou convicto de que a minha alegria é a alegria de todos vós. Na verdade, foi levado por grande aflição e angústia de coração que vos escrevi em meio a muitas lágrimas, não para ficardes tristes, mas para que percebesseis a extrema afeição que tenho por vós. Veja só, Paulo está aqui nessa segunda carta fazendo um processo muito importante de conscientização do povo de Corinto, da igreja de Corinto, diante das dificuldades daquele momento. As dificuldades daquele momento eram alguns falsos apóstolos que lá estavam ensinando uma doutrina diferente da doutrina de Jesus Cristo e principalmente tentando denegrir a imagem do apóstolo. A segunda carta ela é muito apologética e a gente vai perceber que muitos dos coríntios foram atingidos por essas falácias, por essas mentiras, a gente poderia até usar uma linguagem atual, né? Por essas fake news, porque eles não estavam falando realmente a verdade, eles estavam ensinando o erro e principalmente fazendo uma campanha contra aquele que foi o fundador daquela igreja de Corinto, que começou o trabalho de evangelização, que levou os coríntios a uma experiência concreta com Jesus Cristo. Aqui, Paulo vai dizer que ele escreveu uma carta entre lágrimas. Alguns estudiosos dizem que Paulo escreveu uma carta que nós não temos acesso, muito pessoal, à igreja de Corinto, e que essa carta se perdeu. Outros estudiosos vão dizer que a partir do capítulo 10 até o 13, né, da segunda carta, é o trecho que Paulo escreveu entre lágrimas para a comunidade de Corinto. E Paulo vai deixar aqui muito claro por que ele escreve entre lágrimas, por causa do afeto que ele tem por aquela comunidade. Um afeto que gera responsabilidade. Um pai, uma mãe que não corrige o seu filho, a sua filha, ele está pecando diante daquilo que é a afeição, o querer bem. Quando nós queremos bem, nós corrigimos, colocamos a coisa no lugar, ensinamos o certo. E é assim que nós devemos viver a nossa vida de família, a nossa vida de amizade. Um amigo verdadeiro é aquele que tem coragem de falar a verdade, dizer, olha, meu amigo, isso aqui que você está fazendo não é legal, não vai fazer bem para você. E o que o apóstolo está fazendo é exatamente isso. E ele está mostrando o amor que ele tem para esta comunidade, a comunidade de Corinto.
Ele está chamando essa comunidade à atenção, porque as escolhas que eles estavam fazendo diante daquela situação específica, não é? Vamos entender, Paulo visitou Corinto numa visita rápida, intermediária entre a primeira carta e a segunda. E o que ele viu e o que ele experimentou gerou nele uma tristeza. E ele diz, olha, eu não quero ir aí de novo triste e para entristecer-vos. Porque muitas vezes, dentro desse caminho de entristecimento do coração diante do erro, se a pessoa não perceber, ela pode ferir ainda mais. Por isso que Paulo vai dizer, olha, nós vimos no capítulo anterior, né? Eu não fui até vós por uma escolha, porque não seria bom para vocês. Então ele está dando um tempo diante daquilo que ele escreveu para que aquilo caia no coração, para que aquilo amadureça e para que aquilo gere transformação. Essa é a paciência do ardor do coração de Paulo, ardor apostólico, mas essa também é a paciência de Deus para comigo e com você. Deus tem tido paciência com o nosso processo. Deus, ele mostra a verdade para cada um de nós. E ele quer que nós nos deixemos tocar por essa verdade e ele espera o tempo da verdade semeada no nosso coração produzir o fruto da virtude, o fruto da santidade, o fruto da libertação dos vícios, o fruto que precisa ordenar os nossos afetos para aquilo que realmente eles devem estar ordenados, os frutos que precisam ser gerados no nosso coração a partir do conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Quando nós temos coragem de nos deixar tocar pela palavra de Deus, essa palavra, no primeiro momento, quando ela nos fere, ela vai gerar uma tristeza, um arrependimento, uma dor na alma, porque quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a verdade, é exatamente isso que ela gera, um arrependimento sincero, uma dor profunda lá na alma. E a partir daquela dor, daquele incômodo, um propósito de mudança. Nós vivemos numa geração, o Padre Jonas sempre disse, uma geração fim de feira. Jesus vai dizer que existem 3 elementos que tornam o coração insensível: a gula, a bebedeira e as preocupações com esta vida, preocupações excessivas. E nós precisamos estar atentos. Como tem sido a nossa abertura para que a palavra de Deus nos transforme? Vamos pensar um pouquinho, você que está fazendo estudo bíblico comigo hoje. O Paulo está dizendo aqui, olha, por mim eu decidi não voltar aí, com o coração triste. Eu estou triste, porque vocês causaram tristeza no meu coração. Pois se eu levasse tristeza para vós, quem então me traria alegria? Aqueles que eu teria entristecido? Escrevi isso exatamente para que a minha chegada não me cause tristeza aqueles que deveriam me alegrar. Será que eu e você temos sido causa de alegria para o coração de Deus ou de tristeza? Aqui que está a pergunta que eu queria fazer. Paulo está dizendo que o coração dele estava entristecido pelo comportamento da comunidade de Corinto, naquele dado momento que ele está escrevendo essa carta. Por aquilo que ele viu naquela passagem rápida por Corinto. E ele escolhe não voltar, porque ele não quer chegar lá entristecido. Ele quer chegar lá com a comunidade de Corinto transformada. Ele está dando um tempo para eles. Deus está dando um tempo para nós. São Pedro vai dizer até mesmo que ele não voltou ainda porque ele está usando de paciência para conosco. Jesus já poderia ter voltado. Não é verdade? Já poderia. Jesus poderia voltar hoje. E se ele não voltar hoje, e se ele não voltar daqui uma semana, daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos, nós precisamos ter consciência de que ele está usando de paciência para conosco. Porque ele não quer que ninguém se perca. Então hoje, meu irmão, minha irmã, você que está fazendo o estudo bíblico comigo, avalie o seu comportamento, avalie a sua maneira de viver, avalie a sua vida de oração e perceba, será que eu estou sendo causa de alegria para o coração de Deus ou eu estou sendo causa de tristeza? Ou eu estou escolhendo o caminho errado, ou eu entreguei a minha vida ao pecado, ou eu estou vivendo os vícios? Se perceba. Isso é fundamental para o nosso caminho de fé. Porque o apóstolo está aqui expressando os seus sentimentos mais profundos de afeto e amor pelos coríntios.
Deus expressou os seus sentimentos mais profundos de afeto e de amor pela humanidade, enviando o seu Filho Jesus Cristo, e ele vai dizer, seja no batismo, seja na transfiguração, escutai-o. Escutar e deixar a palavra transformar o nosso coração. Qual é a mensagem que nós podemos tirar para a nossa caminhada hoje? O Senhor tem usado de paciência para conosco, pois não quer que nos percamos no nosso caminho. O segredo para não nos perdermos é seguir a sua voz e viver a sua palavra com fidelidade e dedicação. Como aplicar a palavra hoje, diante daquilo que é a mensagem de Deus para nós, que eu estou colhendo para mim e que você colhe aí para você também? A aplicabilidade da palavra é olhar para a nossa vida com muita sinceridade e perceber se nós estamos alegrando ou não o coração de Deus. Se a gente detectar que nós não estamos alegrando o coração de Deus na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração, na nossa vida prática, no dia a dia, nas escolhas que nós temos feito, se nós estamos relaxados na nossa luta contra o pecado, é hora de nós nos posicionarmos e dizermos, Deus, de agora em diante, eu quero ser para o seu coração causa de alegria. E isso é um passo de conversão que nós vamos dar. Vamos rezar? Senhor, nós precisamos dia após dia caminhar na direção do Senhor, escutar a sua voz e deixar a sua palavra nos formar, nos indicar o caminho certo, nos indicar o caminho da sua santa vontade. E principalmente, Senhor Deus, essa palavra que é viva e eficaz, que é semeada no nosso coração, que ela possa produzir frutos, frutos de virtudes, frutos de disciplina, frutos de santidade, frutos de uma oração continuada, perseverante e crescente na sua presença. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, de colocar a nossa vida em ordem e que a nossa vida, que a minha vida seja agradável ao Senhor. Que eu te agrade com a minha forma de viver, com as minhas escolhas e com tudo aquilo que eu experimento no meu dia a dia. E eu sei que a sua graça me é suficiente para viver segundo a sua santa vontade. Então derrama sobre mim e a vida dos meus irmãos essa graça. Move-nos, Senhor Deus, na direção da sua vontade. Muito obrigado, Jesus. Deus tem paciência comigo, Deus tem paciência com você. Mas existe um início e um fim. Nós estamos nesse tempo intermediário e não sabemos qual será o dia do fim. Ele está usando de paciência. Não brinquemos com a paciência de Deus. Coloquemos a nossa vida em ordem, coloquemos a nossa vida espiritual em ordem, busquemos a disciplina, busquemos a virtude, caminhemos na direção da perfeição, tudo por graça de Deus. E eu tenho certeza, você será para Deus alegria ao coração dele. Eu tenho certeza disso. Então, peça essa graça todos os dias ao Senhor. Eu quero te agradar, meu Senhor e meu Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.